Boa tarde a todos, estamos de volta com mais um programa Ponto de Vista aqui na TV Conecta. E lembrando que o programa é um oferecimento do Comercial Ararense. São mais de 50 anos de história na cidade de Araras. Máquinas e ferramentas é no Comercial Ararense. Os melhores preços, as melhores marcas e o melhor atendimento. Em Araras e região, pensou em máquinas e ferramentas? Comercial Ararense. E hoje, para o programa, trouxemos uma convidada super especial, a doutora Alessandra Maranho, advogada especialista em direito previdenciário. E hoje ela veio aqui para falar para a gente um pouquinho sobre a isenção do imposto de renda para quem tem doenças graves. Né? Não é isso, doutora? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Lídia. Gratidão pela recepção, pelo convite. A casa aqui é nossa, tá? Eu queria que a doutora falasse um pouco da doutora, né? Do escritório, quanto tempo a doutora já está nessa área, tempo de experiência, e falasse para a gente um pouquinho dessa questão da isenção para quem tem essas doenças graves. Tem um rol de doenças, né? Bastante doenças, infelizmente, né? Eu gostaria que a doutora falasse para a gente, para orientar o pessoal em casa. Ok. Sou Alessandra Maranho, sou advogada previdenciarista há 17 anos e eu iniciei no escritório da doutora Renata Borsonello. Foi ela que me inseriu no direito previdenciário e até então, pela paixão, pelo amor ao direito previdenciário, estou até hoje. A isenção do imposto de renda para as doenças, né, para algumas doenças que estão no rol de doenças do INSS, a Lei 7713 de 88, que traz esse rol de doenças. E muitas pessoas não sabem, elas já sofrem por terem a doença e ainda assim incidem imposto de renda e não sabem que têm o direito a essa isenção. Mas são todos que têm direito a essa isenção? Não são todos que têm direito a essa isenção. Quem tem direito? Só os que são aposentados, pensionistas ou reformados, os militares. Quem não tem direito à isenção? Quem está na ativa. E são todas as doenças que dão direito à isenção? Não são todas as doenças, só essas do rol. São 16 doenças que estão nesse rol. As mais, né, mais cotidianas que vemos no dia a dia é o HIV, o câncer, né, maligno, grave, neoplasia maligna, nefrologia, doenças de coluna, o Parkinson. São 16 doenças aí que está aí no rol do INSS. E primeiro busca-se, né, perante o INSS, faz seu requerimento administrativo e quando nega, agir. Né, um advogado e tal, ingressa na justiça. O que é possível também com essa ação? Além de cessar o desconto do imposto de renda, recuperar os 5 anos retroativo pela prescrição quinquenal aí. Então, 5 anos retroativos é possível de se recuperar com juros e correção. E teria, assim, o pessoal tem algum limite de rendimento para isso? Ou qualquer aposentado que tiver a doença, independente do valor do benefício, pode requisitar isso? O requisito é ter tido a doença grave do rol. E o que é importante também para instruir o processo, que sem, né, essa instrução não se chega ao final. O laudo do médico atestando que teve a doença, o relatório médico, com o CID, que é o Código Internacional da Doença, e não importa se ainda esteja com a doença ou não, mesmo que já tenha tido a cura, não tenha tido volta da doença, nem progressão, nem nada, o fato de ter tido a doença que está no rol, laudado pelo médico com CID relatório, é possível requerer. Então, mesmo quem teve o câncer, mesmo após o tratamento e a cura, isso, continua tendo o direito da isenção. Nossa, que muito bom. E explica um pouquinho para a gente, doutor, a burocracia para se conseguir isso. Fundamental que se contrate um advogado.
Disse, né, o requerimento administrativo sabe-se que não é necessário, mas assim, ó, hoje em dia, para você fazer um simples cadastro no meu INSS já é uma burocracia, né? Tudo é uma burocracia. Então, diz que não. Muitos clientes muitas pessoas, segurados e tal, fazem o requerimento, mas aí chega uma exigência, chega uma inconsistência lá em algum dado e aí não sabe como fazer. Então, é ideal que já procure um profissional de sua confiança aí e já faça tudo bem instruído desde o começo. Negou, é possível ingressar na justiça. Quais dicas a doutora orienta o pessoal, até para conseguir, muitas vezes é difícil conseguir o laudo médico. A gente sabe que dá uma certa resistência, às vezes, dos médicos para ficar fornecendo o laudo. Que dicas a doutora dá para o pessoal com relação à documentação exigida? Depende do profissional do direito, já escreve uma cartinha para o médico, né, explicando as exigências do INSS de forma simples, mas explicando as exigências do INSS, o que é necessário constar nesse relatório, né, porque muitas vezes o cliente do advogado, paciente do médico não vai saber explicar para o médico que realmente precisa constar. E se não consta o que o INSS exige, muitas vezes é negado. Então, precisa dessa, não é uma parceria, mas precisa dessa empatia do advogado com o profissional da saúde. Hoje em dia não tem mais como andar isoladamente. Isoladamente, é legal esse trabalho em conjunto, com certeza. É legal e é bonito, porque quem ganha, eu digo que é o segurado. Administrativamente costuma ser mais rápido, mas se tiver que ir para os meios judiciais, quanto tempo, mais ou menos, está levando isso? Administrativamente costuma ser mais rápido porque a negativa é inerente, é rápida. A INSS está lá para falar não, Isso. né? Na justiça, mais ou menos de 6 meses a 1 ano e as sentenças têm sido procedentes. Nossa, que maravilha. Muito bom. E a doutora, podia falar um pouquinho, falar onde fica o escritório, contatos, redes sociais, né, caso o pessoal queira entrar em contato. O escritório é na Avenida Dr. Maximiliano Baruto, 1625, em frente ao restaurante Plaza Grill, vizinho do KBG. E eu só atendo com hora marcada, né? Por meio do telefone lá do escritório, que fica com a Dani, secretária, que também já é conhecida. E o meu Instagram, eu passo, né? Alimento muito o Instagram, passo bastante dicas. Semanais mesmo, toda semana tem 3, 4 posts lá, e é adv.ajmm. A doutora falou a questão do laudo. O que necessitaria exatamente assim, para constar no laudo médico, para que não houvesse problema lá no INSS? Porque às vezes tem a exigência, tem que arrumar alguma coisa, isso tudo faz com que o processo demore mais ainda para sair. Então, se tiver com tudo arrumadinho na mão ali na hora, facilita. Dr. William, muito pertinente essa pergunta, mas assim, por mais que esteja redondo, não é 100% de certeza que o INSS dá. Mas, para estar 100% redondo, tem que constar o CID, que é o Código Internacional da Doença, a data de quando a pessoa passou pela doença, foi diagnosticada. Se ela já está sem o tratamento, isso é irrelevante, porque com o tratamento ou sem o tratamento tem o direito. Então, a data que teve a doença, e se o médico quiser dar uma complementada, por quanto tempo ficou em tratamento, tudo bem. Mas o mais importante é o CID e ter tido a doença. Maravilha. Muito boa a explicação. A gente tem que deixar bem claro isso, porque muitas vezes é o que a gente estava conversando antes de entrar no programa, muitas vezes as pessoas não buscam o direito porque elas não sabem que tem. Infelizmente, no Brasil, a gente tem muito esse problema da falta de conhecimento. Então, o pessoal sequer sabe que tem direito, isso em todas as áreas do direito, não só previdenciário, como trabalhista, civil, até mesmo criminal. Muitas vezes o pessoal
sequer tem noção do direito e, infelizmente, deixa passar. Para finalizar, eu gostaria que a doutora falasse novamente para o pessoal as principais doenças mais comuns que a doutora sempre encontra, que o pessoal tem direito, para que o pessoal fixe bem para ir atrás e conseguir isso. O que mais aparece no escritório é o carcinoma maligno, mas tem a cegueira, tem o Parkinson, tem eu nunca sei falar essa espondiliartrose, é doença de coluna. Termos médicos são complicados. A cegueira, Parkinson, o câncer, questões mentais, então graves, severas. Problemas cardíacos também. Problemas cardíacos. Então, que de fato, assim, são algumas... Isso, que são algumas doenças até que, assim, infelizmente, né, comuns até em grande parte da população, né? É espondilioartrose. Não sei nem o que significa, doutora, mas está aí o rol. Gente, são informações super importantes. Como eu disse, infelizmente, muita gente deixa de ir buscar esse direito ou muitas vezes vai buscar, mas encontra uma resistência, muitas vezes do INSS, e por falta de uma assessoria, por falta de conversar com o advogado, se consultar com o advogado, gente, tem que pagar a consulta do advogado, tem que perder esse medo, né? Acaba tendo uma negativa do INSS e deixando isso por aí, perde o direito, não tem a restituição, como a doutora disse, consegue a restituição dos últimos 5 anos, né? E cessar o pagamento daqui para frente. E gostei muito de saber que, como a doutora, não tem limite de valor do benefício. O importante é realmente a doença, né? Comprovar que teve ou tem a doença para isenção. Um bate-papo muito bom, achei que foram dicas maravilhosas, né? A gente está sempre aqui para informar a população e para ficar a par dos seus direitos. Doutora, foi um prazer receber a doutora aqui no programa. Espero recebê-la novamente em outras oportunidades, tá? Então, desejar uma boa tarde para a doutora. Se a doutora quiser se despedir do pessoal, fica à vontade. Boa tarde a todos e gratidão. Gratidão por me ouvir, que é assim, sempre que eu falo nos meus vídeos. Então tá. Obrigado, doutora. Até uma próxima. Gente, vamos encerrando o primeiro bloco e já voltamos com o segundo bloco. Até mais. O Ponto de Vista tem o oferecimento da Comercial Ararense Ferramentas e Máquinas, onde você encontra de tudo. Ferramentas e máquinas das melhores marcas do mercado. Tá com algum problema aí, ó? Assistência técnica especializada aqui na Comercial Ararense, onde você não fica na mão. E detalhe, hein? Reposição de peças genuínas para você não ter dor de cabeça. Aqui você encontra ferramentas e máquinas das melhores marcas, preços e condições de pagamentos especiais e aquele atendimento que você já conhece há mais de 50 anos, a sua melhor escolha. Comece o dia bem informado. As principais notícias do Brasil e do mundo com informações ágeis, análise precisa e os fatos mais relevantes do dia. Jornal Manhã Conecta, apresentado por Jaqueline Bonum e Gabriela Rando. Credibilidade, clareza e compromisso com a informação. De segunda a sexta, às 7 horas. Jornal Manhã Conecta, conectando você aos fatos que movem o Brasil e o mundo. Conexão com o futuro. Apresentação Patrícia Dalpozo Salvador. Conheça histórias inspiradoras de empresários de Araras e região com dicas, informações e muito conteúdo sobre o cenário comercial e empresarial. Toda terça às 12 horas. Com reprise às 18h05 na TV Conecta. Conexão com o futuro. Porque empreender é construir. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista.
E agora, no nosso segundo bloco, convidado super especial, meu amigo, vereador da cidade, o vereador mais votado da última eleição, Bonezinho Corroquel. Boa tarde, Bonezinho. Boa tarde, doutor Cassiano. Boa tarde ao telespectador da TV Conecta. É sempre uma alegria estar aqui para falar um pouquinho com o doutor, um pouquinho com a população a respeito da cidade de Araras. E que cidade, hein? Ultimamente deu trabalho, não deu? Com certeza. Sim. É um momento diferente, né, doutor Cassiano? Araras se reconstruindo, passou um momento muito difícil nos últimos 4 anos, questão de dívidas, várias questões acontecendo de falta de pagamento de fornecedor, enfim. E essa legislatura veio para tentar agora recuperar, reconstruir aos poucos. Então fala um pouquinho, vereador mais votado da última eleição, hein? Fala um pouquinho pra gente dessa luta, já desde a época da campanha, para conseguir se eleger e a dificuldade que é o cargo de vereador. Porque muita gente tem a ideia que, assim, entrou para vereador, vai ficar rico, não trabalha, não faz nada, e não é bem assim que a gente sabe da história, né? Muito pelo contrário, doutor Cassiano. A vereança, né, o mandato de vereador, ele é muito dificultoso em alguns aspectos. Por quê? A população ela tem uma ideia que o prefeito é eleito, os vereadores são eleitos e os 11 vereadores, mais o prefeito e a vice, todo mundo administra junto, mas não é assim que funciona. Na prática, a Câmara Municipal ela vota os projetos de lei, o prefeito encaminha os projetos para que nós possamos votar, só que assim, o dia a dia da prefeitura, o dia a dia das decisões dentro da máquina pública não é do vereador. O vereador ele faz o pedido, faz o ofício, faz a indicação e cabe ao prefeito e aos secretários decidirem ou não pela execução. Por exemplo, o bairro do Jardim Cândida tem um buraco. O vereador ele faz o pedido, que chama indicação desse documento na Câmara, a gente apresenta a indicação para o prefeito pega essa indicação, encaminha para o secretário responsável, no caso do buraco, por exemplo, o secretário de obras, e aí o secretário, junto com a sua equipe, junto com o prefeito, vai avaliar se aquele buraco que a população do Jardim Cândida entende que é prioridade, se realmente é a prioridade da gestão. Quando eu falo gestão, o prefeito e o secretário. Então, assim, o vereador ele tem um trabalho muito grande, por quê? Porque a população, ela procura o vereador. Dificilmente a população, por conta das dificuldades de agenda que o prefeito tem, reuniões, às vezes eventos fora da cidade de Araras, dificilmente a população ela consegue conversar com o prefeito. Só que os vereadores estão sempre na Câmara atendendo, os vereadores estão nos bairros, os vereadores estão nas redes sociais e, consequentemente, o vereador ele é demandado. Toda a questão, a reclamação dos bairros chega para o vereador. E o vereador, junto com a sua assessoria, ele tem que ter todo um traquejo para, primeiro, fazer o pedido. Essa é a parte mais fácil, a gente faz, encaminha, mas depois que encaminha, tem todo um trabalho por trás de convencimento, de falar, olha, secretário, aquele problema de tal bairro realmente é algo que está acontecendo faz muito tempo, é algo que precisa ser feito, para daí, depois desse convencimento, a gente ter a resposta positiva ou não. Então, resumindo, o vereador ele tem um papel importante na votação de projeto, na fiscalização do dinheiro público, na fiscalização dos contratos, e tem esse papel de assessoramento do Poder Executivo, de passar o que está acontecendo, o que deve ser feito, mas não necessariamente o pedido de um vereador é garantia da execução do serviço. Então a população às vezes não sabe, muitas coisas que a gente consegue é fruto de muita luta do vereador, do chefe de gabinete do vereador, da outra assessora do vereador, de toda a equipe do gabinete que está trabalhando diariamente para que as coisas possam andar. Geralmente vem muito pedido para a gente, tapa-buraco. Nessa época, doutor Cassiano, corte de mato é o recorde de reclamações. Está precisando. É verdade. Até eu tenho defendido, inclusive na Câmara Municipal, na última segunda-feira, na minha fala, eu defendi que deveria aumentar a equipe de corte de mato e mais do que isso, um outro problema que chega muitas vezes para a gente e não é executado porque não tem uma equipe específica para isso, é a poda e remoção de árvores. Hoje a gente tem uma equipe para corte de mato, uma equipe grande da Demax corte de mato, mas ainda não é suficiente. Mas precisava, doutor Cassiano, o governo contratar uma equipe de 10 a 12 pessoas que ficaria o dia todo
cortando galhos que precisam ser cortados, extraindo árvores que já estão condenadas. Então, assim, o trabalho ele é muito extenso e, paralelo a isso, né, lógico, a gente faz esse trabalho de assessoramento, de pedir, de fazer a indicação para o prefeito, mas também a gente faz um trabalho importantíssimo, que eu julgo que é um dos trabalhos mais importantes do mandato parlamentar, que é a obtenção de emendas parlamentares. O que é emenda para quem está nos assistindo? O município já tem o seu orçamento anual, que é o dinheiro do caixa aqui local da prefeitura. Mas fora isso, cada vereador faz parte de um partido ou tem relações com deputados estaduais, com deputados federais, e os vereadores podem viajar, fazer o pedido da emenda e conseguir emendas para o município. Eu tenho vários pedidos que estão em andamento, levei para o deputado federal Maurício Neves, para o deputado estadual Rafa Zimbaldi, dentre outros deputados, tem muita coisa em andamento, mas já concretizado tem uma emenda que está vindo para o município, do deputado federal Paulinho da Força, que foi uma articulação minha, R$300 mil, que vai entrar no caixa da Secretaria de Saúde, que vai poder aí dar um up em exames, em cirurgias e fazer com que a fila represada possa aí deslanchar. Esse é um dos trabalhos mais importantes do vereador, é realmente buscar esse dinheiro extra, né? Esse capital extra que faz toda a diferença dentro da cidade. Ainda mais uma cidade como Araras, que é uma cidade pequena, não é uma cidade tão grande, então o orçamento não é tão volumoso como outras na cidade. Uhum. Então todo o dinheiro que vem, com certeza, é bem-vindo para manutenção, para saúde, para educação. Com certeza, doutor Cassiano. Inclusive até o município de Araras, ele vem de um desgaste muito grande em relação às suas finanças. A prefeitura, o prefeito que está aí pegou uma prefeitura muito endividada, mais de 600 milhões de dívidas, tinha fornecedores que estavam atrasados 3, 4 meses sem receber pelo serviço, que são fornecedores grandes e tem o giro na sua empresa. Aguenta um pouco, porque se fosse fornecedores pequenos, inclusive até temos notícias de muitos pequenos que quebraram por conta do não pagamento da prefeitura. Então, assim, a prefeitura ela veio dessa notícia ruim de muita dívida, de falta de pagamento, e eu que tenho algumas relações com deputados estaduais, federais, a gente conversa muito quando viaja, a Araras ela ficou até sem credibilidade lá fora. Teve inclusive algumas licitações aí na prefeitura o ano passado, como por exemplo licitação de materiais de limpeza, licitações para compras de papel higiênico, que a licitação foi deserta, porque ninguém quis participar, porque rolou no mercado de fornecedores fora da cidade de Araras, assim, não vai para Araras que lá é 3, 4 meses para receber. E às vezes o fornecedor que iria participar dessa licitação é um fornecedor pequeno, ele fala, eu não tenho esse giro para aguentar 120, 150 dias sem receber. Então, há um grande desafio, né, agora do gestor público, do prefeito Marreto, dos vereadores, que a Câmara Municipal nesse momento está entendendo que deve ajudar o prefeito. Hoje o prefeito ele tem a sua ampla maioria de vereadores na sua base de sustentação, não tem até uma oposição firmada hoje na Câmara, por quê? Todos os partidos se reuniram e entenderam que nesse momento difícil de reconstrução da cidade, era um momento de ajudar o prefeito, de trazer verbas, de passar sugestões e auxiliar naquilo que a gente pode. Eu mesmo tive a grata satisfação de ser subprefeito em São Paulo. Eu administrei em 2019 330 mil pessoas em São Paulo. Sei da dificuldade que é administrar, sei da importância que é, às vezes, a gente ouvir um conselho, a gente ter a comunidade do lado ajudando, dando bom palpite, dialogando, nos alertando daquilo que está errado. E é esse papel que a Câmara Municipal tem feito agora no governo do Irineu Marreto. É lógico, quem acompanha a sessão sabe, inclusive a Rede Conect, que transmite a nossa sessão toda segunda-feira ao vivo. Até parabenizar a Rede Conecta por esse trabalho e falar que você que acompanha a sessão sabe que muitas vezes eu tenho um ponto de vista crítico na sessão. E a gente fala realmente, doutor Cassiano, o que está errado a gente aponta, a gente fala. Até outro dia teve uma sessão, até comentei com o doutor, que eu até apontei a caneta. Falei, a caneta, quem tem a caneta da administração é o prefeito. E é verdade. As decisões administrativas é ele que toma, as decisões de contratação é ele que toma, as decisões, vamos pagar esse fornecedor, este vai esperar mais um pouquinho, é o prefeito que toma. Essas decisões administrativas da prefeitura,
O vereador não participa dessas decisões. Ah, vamos licitar para fazer uma obra de 3 milhões, é o prefeito. O que o vereador faz? Ele vota o orçamento no fim do ano para ser o orçamento do ano subsequente. Então, por exemplo, o vereador vota X milhões para a educação, X milhões para a saúde, X milhões para a cultura. A gente vota o grosso do orçamento. Mas a decisão da execução das obras, do que vai fazer, do que vai comprar, o que vai pagar, é a caneta do prefeito. Legal o vereador ter falado assim, desse trabalho em conjunto, que assim, independente do partido, independente da ideologia política, o importante realmente é trabalhar para o bem da cidade, para o bem comum, né? Como o vereador disse, hoje não há uma oposição consolidada. Uma oposição consolidada na Câmara, mas por conta desse trabalho, exatamente porque assim, a cidade estava numa situação bem difícil, né, financeiramente, e em vez de ficar batendo em cima, prejudicar mais a cidade ainda, todo mundo trabalhar em conjunto para melhorar a cidade, não piorar. Na verdade, nós demos esse voto de confiança para o prefeito Irineu Marreto. O doutor sabe, eu venho de outro grupo político, apoiei a candidata a prefeita, a professora Regina Corroquel, que ficou em segundo lugar, não apoiei o prefeito Irineu Marreto. Acho que a professora Regina tinha melhores condições de governar, vinha de 8 anos de uma atuação muito importante de vereadora, fez um trabalho importante nas ruas, de articulação política. O plano de governo da professora Regina mais me agradou do que o plano de governo do Irineu Marreto e do Dr. Brambila, mas nós não ganhamos a eleição, a população quis que o Irineu Marreto governasse. E nós como vereador, eu como vereador, o Partido Progressistas entendeu que nesse momento a gente tem que apoiar o governo. É lógico, o primeiro ano a gente espera, nesse segundo ano tem coisa que já está errando, já era para ter mudado, a gente tem falado, e a gente, nós vereadores, a gente que está na Câmara, está dando um voto de confiança ainda nesses 2 primeiros anos. E depois a gente vai fazer uma reavaliação, vou fazer uma reavaliação dos meus posicionamentos na Câmara, porque se alguma coisa não acontecer também esse ano, se não houver uma melhora em alguns aspectos que eu tenho apontado, a educação do município está muito mal gerida no meu ponto de vista, os professores precisam de mais valorização, muitos contratos na Secretaria da Educação estão altíssimos e tem sido uma crítica que eu tenho feito na Câmara Municipal. Se essas coisas não forem corrigidas, é lógico que a cada mês que passa, o prefeito vai nos desmotivando e vai perdendo apoio. Mas nesse momento, nós temos alertado, temos ajudado, e eu entendo que o prefeito precisa fazer algumas correções, como eu tenho falado na Câmara, em especial na Secretaria da Educação. Que legal. Pessoal, estamos encerrando mais um bloco do programa Ponto de Vista. Eu queria agradecer do fundo do coração a participação do meu amigo, o vereador Bonezinho Corroquel. E como sempre, vem aqui para esclarecer e trazer muita informação para o município de Araras. Então, uma boa tarde, uma boa semana, Bonezinho. E que possa voltar mais vezes. Obrigado, doutor Cassiano. Um forte abraço ao telespectador também da Rede Conecta. Uma satisfação estar aqui. Espero voltar mais vezes para falar um pouquinho mais da cidade, um pouquinho mais do nosso mandato parlamentar. Forte abraço, doutor. Forte abraço. O Ponto de Vista tem o oferecimento da Comercial Ararense Ferramentas e Máquinas, onde você encontra de tudo. Ferramentas e máquinas das melhores marcas do mercado. Tá com algum problema aí, ó? Assistência técnica especializada aqui na Comercial Ararense, onde você não fica na mão. E detalhe, hein? Reposição de peças genuínas para você não ter dor de cabeça. Aqui você encontra ferramentas e máquinas das melhores marcas, preços e condições de pagamentos especiais e aquele atendimento que você já conhece há mais de 50 anos, a sua melhor escolha. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 12h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize.
Quer estar por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade e região? Tá na tela. O programa feito para quem busca informação com credibilidade, agilidade e conexão com a comunidade. Reportagens especiais, entrevistas, serviço, cultura, segurança e tudo o que movimenta o seu dia a dia. Todas as quintas às 12 horas, com reprise às 18h05. O que é notícia, tá na tela. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista e agora no nosso terceiro bloco, a entrevista com o Dr. Pedro Ortolani Júnior, ele que é endocrinologista e professor aqui na Faculdade de São Leopoldo Mandic. Uma boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Vamos lá, doutor. Doutor que trabalha nessa área, doutor, por favor, se pudesse se apresentar, falar quanto tempo o doutor já está nessa luta, quanto tempo tem experiência? A gente, na Faculdade de Medicina, eu sou formado já há mais de 20 anos, né? Atuo aí na endocrinologia, já tem cerca de mais de 10, 12 anos aí, né? Estamos junto aí na faculdade, desde o início, né? Na Mandic, e a gente, conforme a faculdade foi crescendo, nossa atividade na faculdade foi crescendo em conjunto, né? Então a gente faz parte hoje não só na parte da endocrinologia, mas a gente faz também parte da clínica médica. Eu faço coordenação dos internos dentro do hospital, do 5º e 6º ano. Eu com a minha esposa Paula Perch também a gente faz a parte de endocrinologia na faculdade e também aqui no ambulatório do Hospital São Leopoldo Mandic, que a gente está à frente aí do ambulatório de endocrinologia também. Doutor, tem noção de quantos alunos já passaram pelo doutor? Foram várias turmas, né? A gente está agora atualmente na T7, né? Que está fazendo a parte da endocrinologia, que eles fazem no 3º ano, né? Então já foram centenas aí de alunos aí que a gente espera conseguiu ajudar na formação. Com certeza. Doutor, nessa especialidade do doutor, diabetes é um problema muito grande. E um problema muito comum na população. O que o doutor podia trazer para a gente? Como prevenir? O que pode acarretar essa diabetes no paciente? A gente, como preceptor, como médico da área, a gente sempre tem que ficar muito atento às novidades, às atualizações das diretrizes, né? Então, como membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a gente está sempre aí se atualizando nas diretrizes. E o foco principal das diretrizes é justamente a gente tentar fazer o diagnóstico, né, do paciente com diabetes. A gente sabe hoje que de 40% a 50% dos pacientes que têm diabetes tipo 2, eles nem sabem que possuem a doença. Que no início do quadro é uma doença assintomática, então a gente precisa fazer os exames corretos, a glicemia de jejum, o teste de tolerância oral à glicose, a hemoglobina glicada, que são exames que são feitos de uma forma rotineira no ambiente ambulatorial para diagnosticar, às vezes, pacientes que têm poucos sintomas, que às vezes negligenciam esses sintomas, não sabem que está com a doença, e é uma doença que a gente sabe que é tão perigosa pelas complicações que ela pode levar a curto e longo prazo. Doutor, acha que essa falta de conhecimento, muitas vezes, do paciente nem sabe que tem, é uma realidade assim, do Brasil, essa falta do pessoal procurar o médico, fazer os exames, é um problema na medicina isso? Sim, a medicina de prevenção, né, que a gente sempre tenta. Até o intuito da própria faculdade é esse, né? A faculdade ela está inserida nesse sistema tentando levar a prevenção. Então a gente tenta fazer campanhas educacionais com a população. No próprio ambulatório a gente de vez em quando traz os alunos dos períodos mais precoces para fazer campanhas educacionais, que eu acho que isso é muito importante, né? Para prevenir a doença. Então realmente não é porque a gente está se sentindo bem
que a gente não precisa fazer certos tipos de exame com uma certa periodicidade para detectar alguns problemas que às vezes acabam passando aí com os anos sem consultar um médico capacitado para fazer o diagnóstico dessas patologias, né? E quem, assim, adquire, né, ou tem essa diabetes, quanto mais grave, assim, quais são os problemas que acarretam para esse paciente essa doença? E a gente sabe que a diabetes é um problema nacional. Sim, os principais fatores de risco para se desenvolver o diabetes são tipo o paciente que tem sedentarismo, obesidade, hipertensão arterial, tem a que a gente fala de dislipidemia aterogênica, que é o triglicérides alto, HDL baixo, tem, lógico, histórico familiar de diabetes, tudo isso traz o paciente com risco alto, né, de ter diabetes. E as complicações relacionadas ao diabetes, a gente sabe que o diabetes é uma doença dos vasos, né? Então é uma doença que a gente chama da vasculatura nossa, não é uma doença só da glicose. Então a gente sabe que o principal problema que vai acarretar num paciente que está com diabetes descontrolado a longo prazo é realmente problemas cardiovasculares. Então problema de infarto e de AVC. Isso que a gente tem que prevenir que o paciente não desenvolva, né? Que a gente sabe que são as explicações mais temidas e a principal causa de mortalidade. A diabetes, ela tem cura ou não tem? Ou ela tende a persistir por anos no paciente? Então, é uma pergunta bem atual sua e bem difícil da gente ter uma resposta assim precisa, né? Mas o diabetes, por conceito, assim como a hipertensão, ela é uma doença crônica e progressiva, ou seja, ela não tem cura e vai piorando com o passar dos anos. Só que com a vigência de medicações tão efetivas e potentes no controle do diabetes, hoje esse discurso mudou um pouco. Que, por exemplo, quando a gente tem uma medicação, ou até mudanças de estilo de vida antes de medicação, que a gente consiga que o paciente perca aí 10 a 15% do peso que ele tem, quando faz o diagnóstico, a gente sabe que isso pode sim levar a uma reversão do quadro. Mas lógico que a gente sempre vai olhar esse paciente como um alto risco de desenvolver um descontrole glicêmico. Então, por exemplo, tem algumas medicações que conseguem fazer isso, além das mudanças de estilo de vida que o paciente faz, né? Fazer exercício, caprichar na alimentação, tudo isso leva assim vamos dizer, que uma doença muito mais fácil da gente controlar. Só para o pessoal em casa ficar bem orientado, a diabetes ela tem vários níveis. Quais são as diferenças? Por que dessa classificação em níveis diferentes? A gente tem os tipos, né? Os diabetes mais comuns é o tipo 1, que acontece geralmente na infância e adolescência, que aí o corpo ele simplesmente para de produzir insulina por um problema autoimune, tá? E tem o diabetes tipo 2, que é esse diabetes que a gente está mais acostumado a dizer, que são esses fatores de risco que eu disse anteriormente, que é o paciente obeso, sedentário, não necessariamente, mas geralmente essas coisas, 80% dos pacientes com DM2, eles são sedentários, 90% tem alguma síndrome metabólica associada, que é a hipertensão, dislipidemia. Então tem um contexto junto com a glicemia. Esse é o tipo de diabetes mais comum, que é responsável por 80% a 90% dos casos. O tipo 1 chega a 10% dos casos. Então são tipos diferentes e dentro do tipo 2 aí a gente tem várias etapas, né? Tem um paciente que ele controla só com dieta e exercício, tem um paciente que precisa de múltiplas medicações e tem um paciente que vai precisar até de insulinoterapia, tá? E nesse contexto que a gente tem entre as medicações excelentes hoje, que a gente sabe que elas não só servem para controlar a glicemia, mas sim para evitar problemas cardiovasculares e renais. Então a gente sempre prefere associar essas medicações para reduzir o risco que esses pacientes têm aumentado de desenvolver essas doenças. Bom, sempre ter acompanhamento médico é fundamental, né, de um especialista para um bom desenvolvimento do tratamento. O doutor falou que trabalha no setor do Hospital Mandique aqui, que atende o pessoal na área do doutor. Como a população pode chegar
no hospital para ser atendido com esse problema de diabetes? O hospital hoje aqui é um hospital regional, né? Então, quem faz esse agendamento é tudo as secretarias municipais de saúde, né? Então, esse paciente geralmente ele vem referenciado ou da secretaria aqui da nossa cidade, de Araras, ou vem de cidades vizinhas. Então, essas secretarias, elas fazem o agendamento em conjunto com a secretaria do hospital para colocar esses pacientes com uma ordem de chegada aí para serem atendidos, para a gente conseguir atender uma demanda aí. Tá? E daí a gente atende junto com os residentes da clínica médica, da medicina da família, junto com os internos, e a gente procura fazer esse trabalho não só de atendimento à população, que é o fundamental, nosso objetivo, mas também do ensino. Legal. Então, assim, só para deixar claro, pessoal, para a população, é fundamental que se passe, né, no caso das prefeituras, pelas UPAs, pelo atendimento no município e a secretaria do seu município que vai fazer a indicação para o atendimento aqui, que já é um atendimento mais especializado, focado já naquele problema do paciente. É isso, doutor? É isso. Geralmente é o médico ali da medicina da família, o médico clínico geral que está atendendo no posto de saúde, nas UPAs, né? Que vai ver o paciente que é candidato a passar numa especialidade, né? Na endocrinologia, na cardiologia, assim por diante. Se o doutor pudesse falar um pouquinho, doutor, falou que a esposa do doutor atende na mesma área que o doutor? Sim. Na mesma especialidade. O doutor tem clínica aqui na cidade? Então, a gente atende em conjunto, né? Que é a clínica de otorrinolaringologia e endocrinologia, onde trabalha também o Renato Perses e o Renato Perses Filho, que são otorrinolaringologistas, e eu e a Paula, Pedro Ortolani e a Paula Perses, que somos endocrinologistas. A gente atende ali, fica na rua Coronel Wilson Júnior, ali bem próximo à Santa Casa de Araras ali. O consultório é vizinho do edifício Pedra Verde, não é isso? Vizinho de parede do edifício Pedra Verde, aí que é bem conhecido, que tem outros atendimentos médicos também, né? Dentista, né? Um prédio bem conhecido na cidade. Ah, que legal. Doutor, eu queria agradecer muito a presença do doutor, esclareceu muito aí a população com a questão da diabetes. Espero receber o doutor outras vezes no programa. Então, eu queria desejar uma boa tarde, um bom trabalho do doutor. Doutor, se quiser se despedir do pessoal, fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade de poder esclarecer aí vocês um pouco e estamos à disposição aí no nosso consultório, no atendimento aí no Hospital São Leopoldo para poder, na Santa Casa também a gente trabalha, para poder ajudar a população da melhor forma aí. Gente, então com isso, ficamos por aqui. Terminamos mais um programa Ponto de Vista e lembrando que o programa tem o patrocínio do Comercial Ararense. Máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição na nossa cidade de Araras, os melhores preços, as melhores marcas e o melhor atendimento. Comercial Ararense, quem conhece, confia. Uma boa tarde e até o próximo programa.